bem-vindo ao episódio 23 do podcast Empoderaí Cris, o seu espaço de conexão, de histórias reais e transformação. Aqui quem fala é a Cris Silva, psicóloga, mentora de negócios, CEO da do Cris e apresentadora deste programa feito com amor e com alma. E eu quero também agradecer a você. Eu fico até sem fôlego, porque você é uma peça muito importante. Você que vem nos acompanhando a cada dia, deixando mensagem no meu direct. E muita gente tem falado para mim que esse podcast tem transformado a vida dela, pessoal, emocional e profissional. Essa jornada do conhecimento, ela é feita toda exclusiva para você, porque os nossos convidados que nós recebemos a cada episódio, nós temos sites valiosos e isso é a nossa forma de dizer obrigado em cada mensagem que nós recebemos de você. Aqui, além de tudo, a gente vai partilhar histórias reais, emoções. Esses convidados, eles são surreal. E antes de eu chamar o meu convidado, eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, aos nossos parceiros, o professor Nied Maia, o diretor técnico Marcos César, o assistente técnico, o Júlio César. É muito César na minha vida. Sem eles, nada disso seria possível. A gente precisa de muitas mãos atrás de nós para que isso aconteça e você receba esse material com qualidade. E se você ainda não acionou o sininho, acione o sininho, se inscreva, salve, compartilhe. Compartilhe no grupo de amigo, de inimigo, de vizinho, de família, da firma. Porque o que é bom precisa ser compartilhado. E deixa eu te contar. Às vezes, os heróis da nossa vida não usam capa. Ele chega com 4 patas, um olhar sincero e um amor que transforma tudo. E quando esse amor vira inspiração, nasce uma história que toca corações e atravessa gerações. Hoje recebo um convidado que transita com maestria entre o mundo dos negócios e a imaginação, o mundo da imaginação. Ele é administrador, diretor da Mustache Marketing, criador do Universo Quadrinhos Rádios e autor do emocionante livro 4 Patas, a história do Pichuco. É com muita alegria que recebo aqui, no nosso podcast, Tiago Moraes. Tiago da Mustache. Obrigado, Tiago. Você está aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado de estar aqui. Obrigado do convite e da oportunidade, né, de estar falando um pouco do meu trabalho, da minha pessoa, né? E um pouco dessa história bacana aí, do nosso Pituco. O legal é que você vai estar acompanhando, porque o Tiago, ele tem uma sensibilidade que me encantou. Ele tem uma criatividade, Tiago. E tudo isso são formas poderosas de empreender. E isso você vai nos dar receita aqui, Tiago. Tenho certeza. Então já se prepara, pega o café, o coração. E se for possível, pega um lencinho. Que as emoções hoje vai rolar. Porque hoje o papo é sobre amor, inspiração, criatividade e o impacto que esse cãozinho de Mariliense, que virou um super-herói, né, Tiago? Foi uma história inusitada, né? O Pituco, ele veio para ser um cachorro e se tornou um super-herói, né? E isso acabou motivando eu a criar um universo de histórias em quadrinhos que já existia, porém só floresceu com a chegada dele. Exatamente. Quando você fala assim, história de quadrinhos, eu quero entender o que é Rádios, esse projeto Rádios. Eu vou fazer o seguinte então, aproveitar que você perguntou, já vou te dar de presente aqui. Já vou ganhar presente assim, logo no comecinho do podcast? Meu Deus! E aí a gente conta um pouco dessa história. Então tá aqui, Vamos lá. O meu projeto de histórias em quadrinhos, que é o projeto Rádios, volumes 1, 2 e 3. Então tá aqui, eu vou te dar de presente. E aí a gente vai conversando um pouco a respeito. Nossa! Gente, eu tô falando pra você que hoje o podcast, ele é de inspiração, de criatividade. E quem olha assim, Tiago, pra você, né? Você tem o quê? 1,90 m, mais ou menos, de altura? 1,83 m. Esse homem que às vezes é sério. Até comentei aqui nos bastidores que a gente já transitou várias vezes em alguns eventos e eu achava você muito chato. Falei, que moço chato. Nem cumprimenta.
E aí nós tivemos um episódio da gente se encontrar em outro evento, numa feira, e eu pude conhecer você melhor e ver a sua sensibilidade. E eu conheci esse homem que você... Não é aquele cara chato que eu conheci. Olha, eu julguei pela primeira capa. Perdão. Tiago, você é muito sensível. E quando eu conheci a história do Pichuco, eu falei, não, peraí. Esse Tiago aqui, ele precisa trazer isso no podcast. Então, eu quero que você conte, Tiago, como é que você trilhou, você nasceu em Marília, e aí depois você foi começando a desenvolver esse projeto do rádio, esse universo você trouxe. Mas o que o Pichuco, como você conseguiu colocar essa história e como que ela transformou a sua vida? Porque você falou que o Pichuco foi muito significativo para você. Conta aí para nós, Tiago. Vamos lá. Bora aí. Eu sou nascido em Marília, né? Sou mariliense. Sou de 1981, da geração anos 80, da geração que cresceu lendo gibis, Turma da Mônica, enfim, né? Verdade. Esse tipo de coisa que a gente não tinha muito acesso à internet, né? Principalmente nos anos 90 e início de 2000, né? Tudo era muito novo. Gibi era... Então, gibi era uma coisa que a gente... No cotidiano a gente tinha, né? A gente gostava, se divertia, né? Então, assim... Cresci, né, naquela década de 80, aquela coisa bem, né? Eu costumo dizer que, assim, o importante naquela época era a sobrevivência, né? Exatamente. Não tinha nenhum tipo de recurso, luxo, não tinha acesso, não era nada. Assim, as pessoas eram condicionadas a trabalhar por comida dentro de casa. Então, se sobrasse tempo, sobraria algumas outras coisas que é o acolhimento, carinho, né? Enfim, isso é uma coisa que a geração 80... Sofreu muito, vivenciou isso na pele, né? Porque era muito difícil a parte econômica. Sim, precisava trabalhar. Sim, o objetivo era trabalhar e comer. Sou muito grato aos meus pais, não tô nem reclamando, pelo amor de Deus, né? Nem quero que as pessoas me entendam mal. Tô dizendo que assim, era uma realidade que eram você outras vivenciou. prioridades. Sim. Eram outras prioridades. Uhum. E isso a gente vai trazendo ao longo dos anos pra dentro da gente. Exatamente. E eu vou chegar lá na frente no que eu quis dizer, tá? Com certeza. Então, assim, nasci em Marília, tô com 43 anos, sou de setembro, 17 de setembro. E lá pro ano de 1996, estudava na escola Antônio Reginato. História pública, né? Escola pública. Conheci um amigo meu que desenhava muito bem. Bastante, ele tinha traços incríveis, assim. Ele era bem artista mesmo, né? E eu gostava de desenhar, mas eu não desenhava como ele. Entendi. E eu comecei a me interessar e me aproximar. Fiz uma amizade muito legal com o Rafael, né? Um abração pro Rafa. E eu descobri que ele lia gibi de super-heróis. X-Men, Homem-Aranha, Batman, Superman. Falei, nossa, que legal, tá, isso aí. Como é que é? Eu comecei a me interessar e comecei a gostar dessa coisa aí, né? E aí ia trocar gibi no Mercadão. Pegava livro de literatura e trocava por gibi, olha. Mas, bem enfim, coisa de criança, barganhando as coisas, tinha né? 14, 15, 16 anos, né? Uhum. E nesse inteirinho aí, começaram a chegar no Brasil, começavam a ser exibidos aqueles desenhos de super-herói também, X-Men e tal. E aquela coisa era legal, porque eu chegava do almoço e já ia assistir. Uhum. E comecei a curtir esse negócio de super-herói. Eu vi um amigo meu na época também, o Gustavo, criando um super-herói dele. E o Rafael desenhava. Falei, putz, eu também quero fazer, né? Entendi. Teve a inspiração do Rafa. O Rafa foi seu inspirador. Ele né? era o cara que desenhava. O Rafael ele desenhava muito bem. Ele não criava, ele desenhava. Entendi. E aí eu vi o Gustavo na época fazendo um super-herói dele. Falei, nossa, que legal, cara. Eu vou pensar em alguma coisa também. Porque eu sempre tive essa veia de querer criar as coisas, né? Sim. Inventar. Lógico, não é à toa que você está na Mustache, né? O CEO da Mustache. E aí fui pra uma memória minha dos anos 80. Que eu lembro do Césio, aquela contaminação com o Césio em Goiânia. Um acidente radioativo. Que teve uma comoção muito forte na toda a mídia nacional. Ele é considerado o segundo pior acidente radioativo do mundo. Só perde para Chernobyl. Sim. Então, Chernobyl 86, Goiânia 87. E aquele símbolo radioativo ficava muito na mídia, né? Chama trifólio esse símbolo, né? Sim. Aquele símbolo que todo mundo comumente vê em sala de raio-x, né? Aquilo é uma memória minha. E aí eu, desenhando na carteira da escola, em vez de prestar atenção na aula, comecei a desenhar esse trifólio e desenhei o personagem em torno disso. E aí surge então rádios, né? Você vê que ele tem o símbolo do trifólio, mas assim, é um símbolo estilizado, né? Porque eu precisava criar uma coisa mais autêntica, né? Certo. Pra não simplesmente copiar uma ideia. Copiar, né? Isso amadureceu nos anos 2020 pra cá, né? Mas tudo bem. E aí o Rafael desenhou pra mim rádios, eu falei, nossa, que legal, a gente tentava fazer as histórias, mas não saía nada. Era só um desenho de um cara fortão com roupa coladinha. E, cada um cresceu, foi
trabalhar, eu fui trabalhar, ele também, enfim, segui minha vida. Aí, lá pra 2005, eu volto pra essa cena de super-heróis. Eu começo a gostar os bonecos dos super-heróis. O hominho, sabe aqueles hominhos que a criança tem? Sim, Falei, mas sim. que legal isso aqui e tal. Começou a ter Capitão América, Hulk. Eu falei, meu, só que era muito caro. Sim. Porque assim, tipo... Aqueles brinquedinhos da estrela. Eu lembro que era tudo brinquedinho da É um estrela. brinquedo de adulto, não é um brinquedo de criança, né? Então assim, são estatuetas, né? Sim. E eu lembro que falei, nossa, meu, caro, né? Já tinha acesso à internet, comecei a pesquisar e achei... Assim como o brasileiro é condicionado a gostar de futebol desde nenê, o norte-americano é condicionado a gostar dessa cultura pop desde criança. Certo. Então lá esse negócio de super-heróis é uma coisa nativa. O gibi de Entendi. super-heróis é uma coisa da infância deles. E que eles vão Logo- perpetuando, né? E Vai o- saindo de geração de Sim. pai para filho, né? Logo, o berço dessa cultura de super-heróis é o berço americano. Certo. E lá eu encontrei o quê? A fonte de onde trazer esses brinquedos. Então, enquanto aqui custava R$100, lá custava $2. Olha só, que diferença. O mesmo, gritante. o mesmo produto. Só que o que eu peguei? Eu peguei um macete. Eu pegava leilão de colecionador que estava desfazendo a coleção. Nossa, bem esperto você, Então o cara bonita. pegava, vendia lá 100, 200 bonequinhos, eu comprava, chegava no Brasil, tirava o que eu queria e vendia na internet. Entendi. E, meu, então assim, 2, 3 bonequinhos numa caixa de 100 pagava tudo o que eu comprava. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar vendendo super-heróis, eu vendia esses bonequinhos. Ou vem empreendedora, né? Né? E aí eu fazendo minha coleção, vendendo boneco, tal, e o rádio sempre ali me acompanhando. O super-herói, né? Esse é Sim. o super-herói que eu coloquei Sim. na câmera aí. Enfim, para não ficar muito longa a história, chega 2020, pandemia. Todo mundo dentro de casa, sem ter o que fazer, trabalhar, cama, trabalho, né? Falei, quer saber, meu, eu vou tentar recriar esse projeto Rádios. Como? Não sei. Photoshop lá, ficava brincando, postando arte. Mas assim, continuou sendo um cara fortão de roupa coladinha. Uhum. E nesse momento, em abril de 2020, na Páscoa de 2020, a gente adota o Pituco. O cachorrinho, filhote. Certo. Havíamos perdido o Totó. Totó havia partido em dezembro. Ficamos num hiato aí de 3 meses. Aí apareceu a oportunidade de adotar o Pituco. O Pituco era de rua? Era um Ele cachorro não, de rua? ele foi de uma ninhada, de uma cachorra de família, assim. Mas tá. era uma cachorra que né, não tinha raça. Certo. É vira-lata. Certo. Falei, vamos pegar ele, tá bonitinho, lembrava um pouco o Totó, só que tinha rabo, o Totó era cotoquinho. E aí o Pituco chega, tinha muito tempo, a gente tinha muito tempo, né, à toa, digamos assim. Nossa, dia demais. Ócio Aí- criativo, então, na veia, pra quem tava em casa no período Sim. da pandemia. E aí eu ficava fazendo foto do Pituco. Foto do cachorrinho ali, cachorrinho pra cá, tal. Até que um belo dia eu recortei a carinha dele e fiz figurinha de WhatsApp. Era no começo dessas figurinhas que a gente Lembro. usa hoje. Aham. Começou bem nessa época. Então tinha cara dele bravo, dele sarcástico, dele feliz. Meu, eu tenho até hoje, né? Eu tenho um arquivo disso. E falei, ficou legal. Então, assim, eu me comunicava com as figurinhas do Pituco nos grupos. Entendi. Aí eu tava lá no computador, peguei essa carinha que eu tinha recortado e joguei em cima de um soldado. De um soldado futurista, um soldado todo futurista, né? Aham. Falei, meu, ficou bom isso. Olha só. Falei, meu, né? E na época tinha estourado nos cinemas os Guardiões da Galáxia, na mídia. E tem o personagem Rocket Raccoon. Falei, meu, o meu Rocket Raccoon é o Pituco. Então eu vou colocar o Rádios e o Pituco como se fosse um Batman e Robin. Entendi. E aí começou, meu, a florescer. Aí, meu, ele começou a criar corpo. Corpo Então, e alma, né? começou com a chegada do Pituco, porque eu falo que sem o Pituco não teria Universo Rádios, não teria nada do que foi produzido até aqui. Porque ele foi a essência da história. Tanto que o Ramon, que é o escritor que está comigo no livro, que eu vou contar um pouco mais à frente, que ele é um roteirista também de rádios, que aí eu comecei a conhecer pessoas, montar pessoas para fazer um projeto. Então aí entrou o escritor, roteirista, desenhista, colorista. Foi feita uma modalidade de vaquinha. Então, primeiro Rádios Volume 1 foi vaquinha e patrocínio. Certo. E aí o Ramon, ele traz a história para Marília. Rádios, então, passa a ser um projeto de super-heróis da cidade de Marília. Que bacana. Onde tem o Pituco, que ele fala pra mim, o Pituco vai ser a consciência da história. Lindo. Tudo vai passar por ele. Eu falei, tá, mas que é isso, consciência da história? Pra mim era tudo novo. Meu, imagina você escrever uma história em quadrinhos, produzir, era um abismo pra mim. Era uma coisa, assim, era um sonho muito distante. E aí hoje eu entendo por que o Pituco era a consciência da história. Porque tudo passa pelo personagem. Exatamente. E aí o projeto Rádios, então, é lançado em julho de 2020.
na Unimar. Aqui na nossa casa Na da nossa Unimar, casa. a Unimar sempre presente na nossa Sim, vida, a né? Fernanda me acolheu super bem com o projeto, tanto que ela tem destaque na contracapa do Rádios Volume 1, né? Como patrocinadora. Até foi Que criada legal. uma arte bem, Que né, bacana. dentro do conceito de quadrinhos, né? Porque Formando os Super-Heróis do Amanhã É. E a É Fernanda a- realmente, ela é uma super-heroína, é um né? conceito. Ela né? é um conceito. É um conceito de super-heróis do amanhã, que a Unimar forma os super-heróis do amanhã. Exatamente. Né? Olha aí. Não, e assim, o que me traz de insight nessa sua fala? Você tinha um sonho quando Sim. criança, a partir de ver o Rafa desenhando. Então você já colocou na sua cabeça que você queria ter um herói próprio, de ver os seus amigos produzindo. E aí, você criou o seu herói. Criei, lancei, trouxe aqueles meninos das Havaianas de Pau, quem lembra deles, os irmãos Piologo, eles vieram, fizeram o evento pra mim. Foi muito bacana, lancei o projeto e aí Rádios nasce. Já com todos os personagens. Temos um personagem inspirado no Daniel Martins, que é aquele atleta paralímpico aqui da cidade, que foi medalha de ouro na Rio, 2016. Sim. Ele é o personagem que corre dentro da nossa história. É o Que personagem legal. super veloz, né? Oh. Quadrinhos, né? E Quadrinhos Rádios- é bom que Sim. te dá essa livre imaginação. Muito bom. E uma grande sacada do Ramon também, que eu atribuo isso a ele, ele colocou a história daqui 1000 anos. Que bacana. Por quê? Daqui 1000 anos, quem sabe o cachorro vai andar e falar? Por que não, né? Sim, Enfim, então é uma Marília distópica do futuro. perfeito. E aí é criado o Universo Rádios. E na minha opinião, a cereja do bolo foi o Pituco. Opa, ele tá no centro da história, na Porque consciência da história de verdade. Aquilo fez ebulir, né? Criou a ebulição do projeto. E criou a conexão de você com você mesmo. Foi a Sim. partir daquele olhar, a partir daquele momento, aquelas memórias afetivas que ele estava trazendo para você, que fez você resgatar esse projeto que estava aí, ó, dentro de Sim. você e que você acreditava que você não tinha capacidade para isso. E olha quanto Porque, você eu cresceu. tinha 16 anos quando eu criei isso. Imagina, eu não tinha nem tido meu primeiro emprego. É. Meu primeiro emprego foi na oficina de moto. Eu amava aquilo lá. Uhum. Eu amava aquilo lá. Mas foi uma passagem, né? Exatamente, foi uma passagem. E em Rádios, então, é lançado em julho de 2022. Rádios número 1 chega, né? Ao público. Todo mundo se interessa. Foi um projeto muito legal. Comecei a ser visto nacionalmente por alguns grupos de criadores de super-heróis nacionais. Sim. Hoje eu faço parte de um grupo muito legal. E Rádios passa por um hiato aí até 2023. Que quando eu fiquei travado por algumas questões burocráticas, que graças a Deus foram sanadas, e eu retomo o projeto e consigo tocá-lo sozinho. Entendi. E aí eu consigo me dedicar a fazer Rádios 2 e posteriormente a Rádios 3. Então Rádios 2 é lançado em março de 24. E aí, você traz exatamente aquele projeto que é ele como se fosse o super-herói. Sim, Do na futuro, verdade, né? são 3 Isso é lindo. volumes, é uma história só, Sim, fatiadas em 3 volumes. maravilha. Então mas assim, quem lê sim, Rádios 1 precisa da Rádios 2, quem lê Rádios 2 precisa da Rádios 3 para entender a primeira história de rádios, que a gente chama de arco. Entendi. E aí, quando eu retomo o projeto e foco em escrevê-lo, intuitivamente eu coloco o Pituco como estrela. Nossa. Ele se torna o personagem central da história. E foi Sim. muito assertivo porque deu uma outra magnitude pro projeto. Eu imagino. Em termos de fluidez, de dinâmica, de... né? E de sensibilidade. Ele é também eletrizante, sensibiliza. ele é um projeto eletrizante. Eu imagino. Ele é um projeto, ele é uma história eletrizante, volume 2. Sim. Né? E aí eu consigo trazer algumas nuances pessoais também pro projeto. Então meu carro tá na história, eu tive um Peugeot que só quebrava. Uhum. Então na história o carro quebra. Entendeu? Teve um motoclube que eu participava, então o motoclube faz parte do projeto, ele está na história também. É criado um personagem com as características, né, do pessoal do motoclube. Aí também eu trago um novo personagem, que é esse cachorro aqui, que é o Jack. Jack foi o cachorro do presidente do clube, que era um Entendi. Rottweiler. Certo. E aí essa moto foi minha moto também. Então assim, Que é um legal. projeto que tem muita coisa pessoal. O Rádios, antes de ser o super-herói, ele era uma pessoa, como toda história em quadrinhos, tem um alter ego, né? É uma homenagem ao meu filho, o Lucas. Um beijo, Lucas. Então assim, tem muitas coisas pessoais no universo Rádios, mas quem lê e não me conhece, também gosta, porque não necessariamente as pessoas precisam saber das coisas pessoais que eu coloquei na história. Uhum. Mas quem pergunta, eu falo. Mas todo mundo que vai estar assistindo o nosso podcast vai saber quem é, né? A influência de quem foi a produção desse material incrível, dessas histórias de quadrinho.
né? Vai saber que ela tem histórias reais. Vai ter esse movimento aí, onde as pessoas também vão se identificar. Porque as pessoas, elas têm os animais como filhos, Sim. né? Então, por isso, talvez, a partir do segundo, já era um sucesso, e a partir do segundo, ele pegou essa guinada, assim, para que você já lançasse o terceiro, e com certeza vai vir muitos por aí, Thiago. Sim, eu falo que esse foi o primeiro arco de rádios, né? Ele foi feito todo com produção de recursos da empresa empresas privadas, né? Então, pessoas que me apoiaram, me patrocinaram, sou muito grato a todos eles, né? Foi muito legal isso, as pessoas compraram realmente a ideia. E aí acontece que, com o Rádios 3 quase pronto, ele seria lançado em setembro de 24. Em julho eu perco o Pituco. Né? E aí eu sou obrigado a lançar a revista com a partida do Pituco, né? Aqui, ó. E foi pra mim, falei, balde de água fria, porque tava tudo pronto. Falei, como é que eu vou lançar? Sem ele ali. Sim. Ainda um pouquinho difícil pra mim falar, mas... Respira que tem uma aguinha Passa. pra você. E aí eu perco o Pituca, eu falei, brochei. Fala pra Cris, eu brochei a Cris. Aí, poxa vida, falei, bom, não tem como voltar. Até porque eu falo que super-heróis nunca morrem, né? Exatamente. E aí, pá, eu fui pra lona. Eu imagino. Fui pra lona. Fim de 23 eu me separo, né? Me separei muito bem da Mariana, minha ex-esposa, mãe do meu filho. Mas... teve toda uma cisão e o Pituca era meu parceiro. Entendi. Né? Duas perdas, né? Porque assim, a separação, Sim. ela não deixa de ser uma perda. E o Pituca também veio tudo nessa mesma bagagem. Porque eu saio de casa no começo do ano, aí no meio do ano eu perco o meu parceiro. Entendi. Tem meu filho, maravilhoso, incrível, Lucas, amor da minha vida, pelo amor de Deus. Mas o Pituca era aquele que tava ali, né? Exatamente. Aquele amorzinho também é todo instante. Aquele amor incondicionalzinho que a gente tem, né? Aí julho foi muito difícil. Eu perco o Pituco em 8 de julho. Aniversário do meu filho foi no dia 7 de julho. E falei, bom, agora é juntar os cacos. Revista estava pronta, precisava lançar. Como ele veio no... tá aqui, né? O lançamento do volume 1. Eu faço uma retrospectiva aqui no fim da revista. Então, nessa foto aqui no alto, a gente tem o Pituco no meu colo, no lançamento que foi aqui na Animara. Então, ele participava. Filho. Sim. Aqui, lá no anfiteatro. No Salão Nobre, No Salão Nobre, que lindo. E lotado, hein? Deu quase, lotado. Aquele dia passou umas 500 pessoas no lançamento. Nossa, lotado. Aí, beleza, junta-se os cacos, vamos concluir o projeto. Aí eu faço então uma homenagem, né? Já até mostrei, mas eu vou... Aí eu criei aquele texto, né? Dos super-heróis nunca morrem. Aqui Sim. eu conto um pouco do como tudo... né? Ele usava roupinha de super-herói pra fazer o evento. Aqui na Animar também. Que bacana. E que olhar esse que você conseguiu tirar essa foto, hein? E graças a essas Deixa eu mostrar fotos... aqui. Será que pega, Júlio? Pega. Olha isso, Júlio. Olha o olhar desse animalzinho que parece que ele sente o que você fala com ele, né? Ele foi um cachorro extraordinário. Eu imagino. E não é porque ele foi meu cachorro e não é porque ele morreu. Mas assim, ele tinha uma coisa diferente. E aí, lançamos o projeto. Legal, beleza, top. Vida que segue. Aí o Bruno do nosso quintal, o Bruno Alexandre, que ele é meu produtor, falou, vai abrir um edital na cidade aí, Aldir Blanc, e tem pra livro. Você não quer escrever, fazer alguma coisa do Rádios? Bruno, mas o Rádios é história em quadrinhos, eu não sei o que eu falaria de Rádios no formato de livro, né? Foi então que eu falei assim, bom, Pituca ele foi um cachorro muito notável, muito carismático. Porque o Pituco, assim, ele tinha um hábito que ele desenvolveu por conta da pandemia. Eu fazia meus momentos de lazer na área de casa. Então eu pegava esse espetinho, fazia na área ali e tal, ficava ali com o pessoal. E o Pituco ele saía e voltava pelo bairro. Eu morava no Paraty. Então isso ele criou esse hábito que quando a vida voltou ao normal, ele não perdeu esse hábito. Ele acostumou fazer as coisas dele na rua. Então tinha terrenos, ele ia pro terreno, ele se tornou o cachorro do bairro.
Ele pedia pra sair, ele pedia pra voltar. Né? Eu falei, bom, diante disso, muitas pessoas o conheciam. Aí, às vezes, eu ia viajar, viagens de família, ficava dias fora, levava o Pituco pra uma creche da tia Tânia. Então, lá ele ficava, sendo cuidado, né, pra dormir. As pessoas chegavam e falavam assim, esse daí não é o Pituco? Já tinha reconhecimento, né? Sim. Já era famosinho. Esse não é o Pituco? Ele mora no meu bairro. Ele é amigo da fulaninha. Nossa, a Chanel adora ele. A Chanel era a namoradinha do Pituco. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história que vale a pena. E aí, esse não é o cachorro que é super-herói? Então isso começou a criar um zum em cima dele, que aí eu pensando nisso, eu falei, bom, a gente não tem mais o Pituco, mas a gente tem a história do cachorro. Exatamente. O cachorro que inspirou. Eu falo que assim, o Pituco inspirou o universo. Então a gente tem a ideia de escrever o livro da história do cachorro, que inspirou o universo de histórias em quadrinhos. Isso é forte, hein? Profundo. E a gente inscreve. Exatamente. E é contemplado. E aí você foi contemplado. E como que foi pra você? Você que até então via o seu material como história de quadrinho e ela foi pegando forma, foi pegando uma força tão grande que você conseguiu participar desse concurso e você tá dentro dele participando e você teve bom êxito. Como que é pro Thiago enxergar, ter essa visão? No primeiro momento foi aquela mistura, né, de dar um pouco de confusão, né, porque eu nunca escrevi um livro, né. Falei, nossa, como que eu vou escrever um livro, né? Ao mesmo tempo, nossa, como que as pessoas vão se interessar por uma história do meu cachorro, né? Tipo, sei lá, que é audácia, né? Falei, mas peraí, eu não tenho que contar a história do cachorro do... Quando eu falo do cachorro do Thiago, parece a história do cachorro do Thiago, tá falando de mim, não. Eu não tenho que falar a história do cachorro que foi do Thiago. Eu preciso contar a história de um cachorro que foi inspiração para o universo literário. Exatamente. Então, quando a gente começa a escrever o livro também com o auxílio do Ramon é escritor, romancista, tem livros muito bons. Falei, Ramon, não tem condição de escrever um livro sozinho, eu não sou escritor, mas vamos fazer uma parceria. Então o Ramon ele entra de coautor e a gente juntos produz o livro do Pituco. E é um livro que, depois de concluído, o livro já está pronto, no entanto ainda não foi impresso. Já chegarei lá. Tínhamos uma verba do edital de R$10.000 do Aldir Blanc. O livro estava previsto para ter 100 páginas, preto e branco. O livro está com 184 páginas, colorido. Tem que ser colorido por conta que você está falando de história de quadrinhos. Ele tinha muito conteúdo, muito conteúdo. Sim. E daria um livro de 300. Então eu tive que segurar a mão aí para não estourar, porque já estourou o orçamento, né? Tive que fazer uma pré-venda, né? Estou em pré-venda, inclusive, né? Tem um link lá de compra. Para vender determinada quantidade de unidades para poder mandar rodar e lançar o livro. Mas... Aí, no caso dessa pré-venda, quem comprar o livro agora, ela vai receber quando for lançado, é isso? Isso, é. Então, deixa um recado pro pessoal de casa que a gente está atingindo não só o Brasil, mas também o exterior. Então, quem quer sentir essa emoção que você está passando aqui pra gente, da importância, da influência desse cachorro, o que ele te inspirou e como ele te ajudou, né? Sim. Em muitas então, coisas. Assim, o link de compra é no Catarse, Fala aí. né? catarse.me/pituco. Lá vai ter os pacotes de apoio para quem comprar. Tem quem quiser comprar apenas o livro, quem quiser comprar o livro e os HQs. Tudo HQs, histórias em quadrinhos, né? Todo o valor vai ser revertido para a produção do livro. Já estamos quase lá, mas quanto mais pessoas adquirirem, vai ser legal. E até porque o livro ele tem o poder de fazer você se transportar para aquele universo. E os animais, como eu já disse aqui, os animais ele tem uma influência muito importante na nossa vida. E alguma das coisas que eu percebi escrevendo o livro... vou mostrar a capa. Eu tenho uma prova da capa aqui, ó. Você tem? Aqui, ó. Aqui tá legal. a capa do livro. É uma foto dele mesmo. Que legal. É uma casinha vermelhinha, a casinha do Snoopy, né? Uma grande referência pra mim também, dos anos 80, né? Eu amava o Snoopy também. Então é um livro que tem muita imagem, tem muita história pra contar. Sou suspeito em dizer, mas tenho certeza que as pessoas vão gostar. E o que eu entendi com a escrita do livro? Ele é um livro de cura, né? Porque eu tive que revirar tudo. Desde a chegada dele até a partida dele. E pra mim é difícil ainda, porque remexe, né? Sim. Remexe
em várias nuances, né? Da alegria, da tristeza, do luto, da despedida. Mas assim, é um ciclo que eu tenho que passar, enfrentar e encerrar. Já tô ótimo. Vocês não têm ideia. Eu tenho ideia, porque quando a gente se conheceu a primeira vez, que eu tive a oportunidade de conversar com você, deu aqueles 10 minutinhos que a gente conversou, eu senti você muito vulnerável, você muito frágil emocionalmente. Quando você citava o Pichuco. E o Pichuco, ele não era um cachorro, ele era como se fosse um filho para você. Ele já fazia parte da tua família. E você pegou um amor, você tem um sentimento por esse animalzinho que você conseguiu exacerbar através das histórias de quadrinho. E agora vai deixar esse legado de quanto que os animais, quanto esse, especialmente o Pichuco, deixou de para você. Sim. E eu imagino que aí tenha muitos ensinamentos também, não tem, Tiago? O que eu aprendi escrevendo esse livro? Que o animal, ele tá lá, ele não quer nada em troca. Aliás, A não ser sua atenção, né? ele dá tudo pra gente, sem nada em troca. Só atenção, a gente só precisa estar aqui, disponível. Né? E ele não tá preocupado com amanhã. Ele não tá preocupado com daqui a um ano. Ele vive o dia a dia. E também é bom você tocar nesse ponto tão sensível de nós, seres humanos, quando os animais nos ensinam, que independente do que você tenha, ele não quer saber quanto você tem na conta bancária, quanto que você comprou de coisas de presente. Você não compra ele com coisa. Você compra ele. Os animais são comprados pelo que você é. Atencioso, é carinhoso. E isso, por isso que faz com que a gente pegue tanto amor aos animais. E então ele estava simplesmente lá para me fazer feliz. Em troca, de eu fazê-lo feliz. A minha presença era importante para ele. Sim. E o que eu entendi com a escrita do livro? Que eu tive que abrir o livro e escrever um capítulo disso, para encerrar. Que veio depois também. É sobre o alto amor. Sim. Às vezes a gente se sente mal, a gente não gosta... O primeiro passo é gostar da gente. Quando a gente gosta da gente, quando a gente aprende a gostar da gente mesmo, da nossa companhia, da nossa solitude, e a cultivar os nossos momentos, você está pronto para receber pessoas ou animais na sua vida. Então, assim, o primeiro passo para você ter alguém na sua vida, quem quer que seja, é estar bem contigo. Ninguém vai preencher esse espaço por você. Exatamente. Né? Que inspiração que você trouxe agora para as pessoas. Porque as pessoas, quando elas saem de um relacionamento ou quando perde um cachorro... Você quer ver uma coisa que me revolta? Desculpe as pessoas, mas me deixa triste. Tipo assim, o cachorro falece, ou seu gatinho, um animalzinho. Você fala, nossa, mas é só um cachorro, é só um gato. Ah, vai lá e arruma outro, compra outro. É de uma insensibilidade cruel essa fala. E talvez as pessoas nem percebam o quanto é cruel essa fala. De falar, alguém alguma vez chegou pra você e falou, nossa, mas era só um cachorro, por que você não arruma outro? Chegou pra você, Olha, eu Tiago? não tive esse tipo de feedback de ninguém, até porque as pessoas acompanhavam muito o Pituco personagem, né? Ele virou um personagem. Entendi. Né? Então era nítido que ele faria falta. Todo mundo sabia da importância do Pichuco na tua vida. Sim. Como um todo, né? Sim. Mas, assim, eu recebi algumas críticas assim, mas também deixou o cachorro sair pra rua. Isso eu recebi. Certo. Cara, eu não sou dono dele. Eu sou o tutor dele. Perfeito. Sua fala é perfeita. E vou te explicar por quê. Quando eu me mudei, quando nós nos separamos e eu mudei pra uma casa ali perto da Avenida República. Todo mundo conhece a Avenida República em Marília. É uma avenida movimentadíssima 24 horas. O Pituco não tinha a liberdade que ele tinha no bairro Paraty. Então o Pituco não saía pra rua. Aquilo fez com que ele adoecesse. Ele ficou muito mal. Ele emagreceu, ele ficou rouco, ele definhou assim. Eu falei, esse cachorro não vai... Tá com comecinho de depressão. Ele vai morrer. Tanto combinei com a Mariana. Eu falei, Mariana, minha ex-esposa, eu vamos fazer o seguinte, quando eu sair pra trabalhar, eu deixo o Pituco aí, ele tem a vidinha dele, à noite eu pego ele e levo pra casa. O cachorro sarou. Quem sou eu pra proibir ele de ter o momento dele? Exatamente. Olha a sua sensibilidade a enxergar isso, né? Que eu sabia que ia acontecer, eu sabia. O Pituco morreu atropelado. Né? Mas o que eu podia fazer? Se ele não morresse atropelado, ele ia morrer doente. Exatamente. Então eu falei, ele escolheu ser assim.
Tanto que... Vamos ver se eu consigo contar, né? Mas vale a pena. Era 8 de julho, Pituco sai. Pituco sai pra fazer as voltinhas dele e não volta, né? Obrigado. Eu já tô acostumado. O Pituco sai pra dar as voltinhas dele e não volta. E aí a Mariana fala assim, ó, seu cachorro não voltou. Falei, bom, já já ele volta, que às vezes acontecia dele, né? Dar umas sumidas assim, né? Às vezes ele ia desbravar um pouco mais, né? Ele era um cachorro da rua, né? Desbravador. Ele tinha essa liberdade, Sim. né? Aí da hora do almoço, olha, ele não voltou. Falei, bom, vou procurar ele então. Aí começa a procurar esse cachorro. O dia inteiro. De moto, de carro. Sai um pouco de moto, porque ele ouvia o barulho da moto, ele vinha. Era uma moto barulhenta que eu tinha, né? E vai, meu dia inteiro em rede social, Pituco sumiu, pá. Todo mundo começou a caçar o Pituco. Sim, que se alastrou na internet. Nossa, mas como assim ele sumiu, né? Tipo, sumiu. E, assim, conto tudo isso no livro com mais detalhes, né? Então, certo. sim, mas assim, Pituco, aí chega uma notícia pra mim, olha, eu soube de um cachorro atropelado na frente da padaria do Paraty. O telefone da pessoa que socorreu ele tá no dentista. Isso já era 8 e pouco da noite. Imagina, o dia inteiro. Que ele esfriou absurdamente. Falei, ele vai morrer de frio. Aí consigo o telefone da mulher, ligo pra ela. Ela fala, moço, sinto muito. Eu falei, pelo menos ele morreu feliz. Foi a primeira coisa que eu falei. É como você disse. Ele preso, ele ia definhar. Sim. E com a liberdade, infelizmente, houve uma fatalidade com ele. Como eu costumo falar, cada escolha é uma renúncia. Exatamente. Ele escolheu ser livre. Ele estava sujeito. Então, às vezes as pessoas falam, mas você deu bobeira. Poxa, mas você falei, cara, eu entendo a sua opinião, eu vou respeitar, mas as coisas não são bem assim. Exatamente. E tudo bem. Eu aceito. Eu não me sinto culpado. E nem deve se sentir. Eu me sentiria culpado se ele tivesse morrido de depressão no quintal de casa. Aí eu me sentiria culpado. Porque Poxa. você podou ele, Sim. né? E aí, como não deixaria de ser, tão incrível que foi, moça, eu preciso pegar meu cachorro. Ela, moça, sabe o que é? Eu sou de Ocauçu. Eu, como não sabia quem era o dono, eu trouxe ele pra cá pra destinar ele. Eu acho que ele já até foi, né? Eu falei, não tem problema, eu cavuco, eu desenterro. Ela, pera aí só um minutinho. Ela, olha, como choveu bastante aqui, meu marido acabou não fazendo, então pode vir buscar. E ainda bem que você pôde se despedir. Sim. Eu falei, cara, por isso que eu falo. Ele foi diferente. Até nisso. Até isso ele esperou. A despedida. Sim. E tô pra te falar que quando eu chego lá em Ocauçu, que eu pego ele no colo, ele tava... Parecia que tava dormindo. Não foi um atropelamento, né? Bateu nele. Ah, entendi. Ele bateu, aí ele correu e deitou. Entendi. Deve ter dado uma pancada forte, Sim. né? Não dilacerou ele. Não, ele chorou e correu. Entendi. Aí ele sentou, deitou. Entendi. A moça que... Não, sou grato. Não, foi uma fatalidade. Entendi. E aí eu vou buscar esse cachorro lá em Ocauçu. Eu cheguei lá, peguei ele, abracei e parecia um ursinho. Falei, bom. Fim, né? Vírgula. Porque ele vive. Nos seus pensamentos e nas suas histórias. Ele só não está presente, mas ele está presente dentro de você. E nas histórias, sim, nos por isso que eu livros. escrevo, né, sobre super-heróis nunca morrem, né? Porque, de fato, super-heróis nunca morrem, né? Porque a gente pode, né, escrever eternamente sobre eles. E dentro dessa vivência com o Pichuco, o que ele ensinou pro Tiago? Qual foi o maior aprendizado? Fala, Cris, o Pichuco, eu aprendi isso. O que você aprendeu? com o Hoje, Pichuco? eu entendo que, primeiro passo, gostar de nós mesmos. Porque se a gente tá bem com a gente tá
bem com todo mundo. Uhum. É o alto amor, né? Exatamente. Então, ele me ensinou que é importante que eu goste de mim. Porque lá atrás, como eu falei, uma pessoa nascida nos anos 80, que não é outro tipo de tratamento, outro tipo de criação, de pais que não tinham muitas coisas para darem, porque também foram criados assim. Isso não é culpa de ninguém, não tô aqui apontando para ninguém, amo os meus pais, são vivos. Sim. Não havia tempo para outras coisas a não ser sobreviver. Uhum. Então a gente é criado de uma maneira fria. Uhum. E aí quando você recebe um cachorro, no meu caso, né? Esse é o meu caso agora. Ele me faz enxergar que eu sou importante para alguém. Eu não tô falando isso porque eu sei que eu tenho meu filho que me ama, eu sei que eu tenho, né, as pessoas ao meu redor que me amam, mas não é isso. Isso é uma coisa que você tem que sentir. Exatamente. Não basta as pessoas falarem que gostam de você, as pessoas gostam da gente. Uhum. Não é isso. Mas assim, será que eu gosto de mim mesmo? Uhum. Então, o Pichuco te trouxe a tua essência, Essa reflexão. a sua reflexão. Que só aconteceu ao escrever o livro, tá? E trazer para você essa sua vulnerabilidade, essas suas emoções. Sim, porque a gente se torna frio. Eu falo, eu sou super... Esse assunto mexe comigo, assim, incrível como mexe comigo. Porque o Pichuco, ele conseguiu trazer de você a tua essência. Ele conseguiu apresentar para vocês emoções que até então você desconhecia, Thiago. Ou a gente calcifica dentro da gente, né? Sim. Você entrava, né? Exatamente. Porque quando você não recebe, você tem uma família que você só recebe aquilo que você tem. Sim. Né? Então, no caso, eu vou falar dos familiares da gente, porque eles viviam para trabalhar, para sobreviver. E essa era uma forma de afeto, Claro. de mostrar o amor pela gente. E os sentimentos eram tudo distante, né? Então, a gente não tinha autonomia e não sentia. E o Pichuco, ele veio para te apresentar isso. E que bom. Sim. Que ele veio para te apresentar isso. Que ele mostrou para você a importância do sentir emoções e de poder também emanar emoções. Porque isso aqui é emoções vivas. Quando você fala do Pichuco, a gente sente a sua emoção. Eu imagino que vocês em casa estejam sentindo, até gaguejo, porque eu tô aqui muito emocionada de estar presente aqui perto e sentindo essas emoções que o Thiago tá deixando transparecer nele. Porque quem eu não conhece, as poucas pessoas que eu conheço, sabe que ele é um cara, assim, surreal. Tem um trabalho incrível na comunicação e no marketing. E a seriedade do trabalho dele. Mas quando ele fala do Pichuco, aí a gente vê uma sensibilidade aflorada em você, Thiago. É um ciclo que eu tô vivendo, entendeu? Não tem como, né? Foi em julho agora. Tô escrevendo um livro. Tudo volta. Revisitando tudo. Tudo volta. Então não tem como, né? As pessoas falam, por que você não adota outro, né? Eu falo assim, olha, eu pretendo ter um outro cachorro. Mas assim, não sinto no momento ainda, porque ainda tô com esse projeto, sabe? Então assim, é algo que eu preciso encerrar. Sim. E tá inflando ainda, e você tá muito próximo. Eu até falo isso no livro também, que quem assistiu ou leu A Cabana, não sei, tem um momento em que o pai, que ele tá revoltadíssimo contra Deus. Uhum. Sim. Né? Ele entende e entrega a filha dele pra eternidade. Exatamente. É nessa hora que ele se cura. Isso. Nessa hora Esse que é ele o ponto. Exatamente. Esse é o ponto que eu tô encontrando agora ao escrever esse livro. Meu, Isso. esse cachorro, ele já fez o papel dele na minha vida. Uhum. Se ele não tá mais aqui, é porque ele não era pra estar mesmo. A missão dele foi cumprida. Sim. Resgatar Ele o trouxe um Thiago. legado. Sim. E agora eu vou um pouco mais além. Isso envolve um pouco de crença, não tô aqui pra falar de religião, mas eu acredito que o cachorro volta pro dono. Em outras vidas. Isso é uma coisa minha, tá? Uhum. E ao escrever o livro do Pituco, eu resgato um cachorro da minha adolescência. O Guida. O Guida. Uhum. Que incrivelmente eu consigo cruzar eles e entendo que ele voltou. Uhum. Que entrelaça as histórias, né? Que lindo. Porque o Guida foi um cachorro que eu achei na rua. Filhotinho. Tudo sarnento. Cuidei, tratei, ficou lindo. Levei pra casa, mas eu tinha cachorro no quintal, então ele dormia na área. Então era um cachorro que ficava na rua. Uhum. Ele me amava assim, era tão louco assim a paixão que ele tinha por mim, que eu pra ir pra escola tinha que trancar ele em casa, pra poder ir, que senão ele já foi na escola comigo, inclusive, porque eu ia a pé. Já entrou no ônibus algumas dúzias de vezes. Eu pegava circular pra vir pro centro, ele pum, dentro do ônibus. Vai eu descer o cachorro. Pro ônibus poder seguir, morria de vergonha. Uhum. Era criança, né, pré-adolescente, ia brincar de esconde-esconde, pessoal da rua lá e tal.
ele me entregava. Porque onde o Guida tava, o Thiago tava escondido. Entendi. Fora que às vezes eu chegava na casa de alguns amigos, ele ia na frente, né, fuçando. Ah, o Thiago tá vindo aí, daqui a pouco. Tiago chegava. E o Guida, felizmente, adoeceu e partiu com 5 anos. Uhum. E eu tenho certeza que ele voltou. Voltou Como pituco. como pituco e para trazer essas memórias afetivas Sim. e deixar esse legado na tua vida. Então é esse ponto que eu falo, que quando eu lanço um livro do meu cachorro, no primeiro momento, é o livro do cachorro, que foi do Thiago, mas não é. É um livro que traz muita cura. Com certeza. E tem muita gente que já teve um animalzinho e que trouxe essa cura. Sim. Tiago, vamos imaginar que Deus agora deu para Tiago um momento, te deu um... Falou assim para Tiago, eu quero que você passe uma mensagem para 8 bilhões de pessoas que está no redor, em todo o mundo. E como essa mensagem vai chegar? Em todas as vias de comunicação que você possa imaginar e que você possa não imaginar. Todas vão chegar. Tiago, eu gostaria que você falasse para essas 8 bilhões de pessoas. Que mensagem você diria para essas pessoas, Tiago? Falar ali para 8 bilhões de pessoas. Eu diria, como eu falei, né, pra gente primeiramente nos amarmos. Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, nós nos tornamos pessoas melhores. Você trata melhor seu companheiro, você trata melhor seu filho, você trata melhor seus pais, você trata melhor seus amigos, você trata melhor seu animal. Quando a gente não está bem conosco, nada vai fluir. E você se torna uma pessoa sem cor, sem vida. É isso que eu tenho aprendido. E que forte, hein, Tiago, isso, hein? Quantas pessoas que estão aqui nos assistindo que é um vivo morto, Sim. né? Que a única coisa que tem na vida é dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, não tem sentimento, não tem emoções, não tem a solitude que você apresentou para nós de uma forma assim tão brilhante. E quando eu falei que esse podcast seria sensível, que a gente ia trazer essa sensibilidade, que a gente ia conhecer uma história, essa história que traz em seu ator principal a importância que esse animal, o Pichuca, teve na vida do Tiago e o quanto ele te ajudou a se curar e se transformar, né, Tiago? E o quanto ele vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. De ser né? inspiração, exatamente. É por isso que eu falo que eu sou muito grato. Uhum. Tudo que termina gera uma dor, né? Sim. Uma frustração, um vazio. Mas assim, a gente tem que conseguir olhar o outro lado. É a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Exatamente. A gente tem que olhar as coisas além do que a gente está enxergando. Tiago, muito forte esse podcast, viu? Quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui, pela oportunidade que você nos deu, por esse presente Obrigado. de você mostrar que um homem desse tamanho é sensível e que pessoas, elas podem, principalmente os homens, porque existe uma carapuça, existe uma armadura de dizer que o homem não pode ser sensível, que o homem não pode chorar, que o homem não pode ter sentimento. E você traz essa sensibilidade e você mostra que, através do amor que você vivenciou com o cachorro, o quanto isso para você foi cura, o quanto isso para você foi transformador. Muito obrigado, Tiago, por você estar aqui com a gente. Eu vou entregar aqui para você a nossa canequinha. Muito Essa é a obrigado. nossa forma de agradecer. É igualzinho essa daqui, ó, tá? Onde você, quando você estiver tomando o café, né? Aqui eu vou falar que eu também me sinto uma heroína, porque quando a gente conecta pessoas, a gente se sente uma heroína de poder levar essa mensagens, que as pessoas têm insights em casa, que possa realmente encontrar essa solitude, tomar melhores decisões, porque nada é fácil, então a gente precisa de pessoas inspiradoras como você, Tiago, estando aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada, Eu eu que fico muito agradeço. feliz. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Para mim é muito importante estar falando da mensagem que o livro vai transmitir, porque eu quero que as pessoas enxerguem, né, além da história de um cachorro que foi de uma pessoa. É uma história que traz muito ensinamento. Exatamente. Mais uma vez, quem quiser comprar ou fazer a pré-venda, pré-compra do livro,
Fala para o pessoal de casa como é que encontra para poder te ajudar e fazer com que esse livro já venha aqui para as bancas de Marília e região. Eu abri um projeto no Catarse, né? Isso. E aí lá eu preparei uma pré-venda para Certo. atingir um determinado número de exemplares para poder pegar o recurso e investir na impressão. O livro está pronto, só aguardando ser impresso. Ok. E quando a pessoa faz isso aí, ela também tem a oportunidade de ter esses 3 quadrinhos? Sim, porque além do livro, são pacotes, né? Então, assim, Sim. são recompensas que a gente fala. Então, você apoia, você tem o livro. Você pode apoiar de uma outra forma, você tem o livro e as revistas. E lá no catarse.me/pituco tem todas as recompensas. Ai, que maravilha, gente. Isso é muito bom. Então, vamos ajudar o nosso amigo Tiago a já ter esse projeto aí impresso para que a gente possa se deliciar, se debruçar com esse livro. E como eu disse mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse podcast. Você já sabe. Salve, compartilhe para todos os amigos, para todos os grupos, para que todo mundo conheça a história do Pituco, conheça a história do Tiago e que você tenha insights maravilhosos, para que você olhe assim, opa, esse daí deu uma viradinha de chave. Que isso que é importante. Esse é o nosso propósito enquanto podcast. Agradeço imensamente aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, aos meus parceiros, o professor Henrique Niedmaia, ao nosso diretor técnico, o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio César, e a você, uma eterna gratidão por você estar nos acompanhando o tempo todo nesse podcast. Segue também a gente nas redes sociais, porque, ó, lá o coraçãozinho fica bem aquecido. E por aqui, eu vou deixar vocês até o próximo episódio. Tiago, vamos brindar aqui, ó, porque a gente tem até uma chamadinha. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até breve, até o próximo episódio.